Amém. Agora eu queria receber nessa noite o nosso pastor Arley. Você pode aplaudir pela vida dele aí? Não, pelo amor de Deus, gente. Aplauda o Senhor aí em gratidão pela vida do nosso pastor. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Pai, o teu filho já está aqui na tua presença e nós declaramos que toda mente agora seja levada cativa, Pai, à tua palavra. Que nada venha nos distrair, que os nossos ouvidos venham estar atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite, Pai. E que mais uma vez o teu nome venha a ser engrandecido neste lugar. Usa a vida do teu filho para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. 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 Shalom, families. Shalom, igreja. Vocês estão felizes? Como declara minha esposa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso aí. Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, fica depois de Jeremias, do livro de Jeremias, capítulo de número 3, verso 22 ao verso de número 24. Jeremias, capítulo de número 3, verso 22 ao verso de número 24. Eu quero trazer uma palavra para nós aqui esta noite, falando sobre a aliança que nos sustentou até aqui. Eu sei que é um momento, esse mês é o mês que a gente faz uma reflexão de tudo aquilo que evoluímos, de tudo aquilo que deixamos de conquistar, de tudo aquilo que perdemos, de tudo aquilo que planejamos e deu errado. Porque todos nós, chegando no final do ano, a gente faz um planejamento. Eu não sei você, mas eu faço um planejamento e a gente faz uma análise da nossa vida. E quando chega dezembro, ou é um tempo de você comemorar, ou é um tempo de você chorar. E se você não tiver Deus, você vai mais chorar na tua vida do que agradecê-lo. Porque na vida nós precisamos aprender que tudo Deus é glorificado. Em tudo Ele é exaltado. E eu preciso entender que se eu estou de pé, é porque Deus tem me sustentado. Se eu estou vivo, por mais que algumas coisas não saíram como eu queria, Deus tem tido o controle de todas as coisas. Você é de Deus? Você é servo do Senhor? Você é filho dEle? Eu estava aqui falando de manhã no livro de Lucas, onde eu falei, Jesus preparou a ceia para a sua morte, a última ceia com os discípulos. E o interessante é que esta ceia não foi uma ceia para celebrar. Tudo estava dando errado. Na mesa tinha um traidor, na mesa tinha quem ia enganá-lo, na mesa tinha gente que estava ali, mas estava com o coração esfriando. É no entanto que quando ele não ressuscita, as pessoas vão para o caminho de Emaús. A gente pensa que tudo tem que estar certinho, redondinho para Deus manifestar a glória dele. E a gente precisa aprender a avaliar a nossa vida. Queridos, a nossa confiança está no Senhor. Olha o que diz o livro de Lamentações 3, verso 22 ao verso de número 24. Vai dizer assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. A bondade de quem? Do Senhor. É a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso de número 23. Essas misericórdias, o que acontece com elas? Elas renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, se você teve um dia difícil hoje, eu quero lhe dizer, amanhã tem renovação de esperança. Amanhã tem renovação de misericórdia. Amanhã tem a renovação de Deus sobre a nossa vida. E é por isso que a gente precisa aprender e a conhecer esta palavra. Porque é através dessa palavra que Jesus próprio diz, quando ele enfrentou o inferno, quando ele saiu daquele momento, daquela prova de Mateus 4, quando ele está saindo ali no meio daquela provação com fome, o Satanás tenta ele dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele vira e diz, nem só de pão viverá mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Então Deus tem palavra para a nossa vida. Deus tem palavra para a nossa casa. Deus tem palavra para a nossa história. Se tem alguma coisa que está pensando que vai te desanimar, eu quero lhe dizer, tem uma palavra de Deus para você hoje, que vai te animar, vai te fortalecer.
e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, continuando, diz que a cada manhã essas misericórdias são renovadas, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Verso 24, para encerrarmos. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é se eu ganhar na Mega Sena da virada. A minha porção é se eu só pagar as minhas dívidas. A minha porção é se eu tiver bem, tiver com a comida em casa. A minha porção é o quê? O Senhor. Por quê? Porque nele depositarei toda a minha esperança. Muitas vezes você não tem o dinheiro que queria, mas tem a paz que você precisa. Muitas vezes você não tem tudo aquilo que você queria alcançar, mas você sabe que você tem Deus, que te alegra e que te dá esperança todos os dias. Não é tudo o que você quer alcançar que vai demonstrar que você tem Deus, principalmente nos dias de hoje. Hoje você vale pelo que você tem. As pessoas querem demonstrar na internet, onde vão, aquilo que eles possuem, para demonstrar que aquilo é fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus é você colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que Deus tem cuidado de você. Tem gente que tem dinheiro, mas nesse momento está pensando em dar cabo à sua vida. Tem gente que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, e está pensando, como que eu vou resgatar o meu filho que está nas drogas? Tem gente que tem dinheiro nesse momento, e não sabe como vai fazer para poder ser curado, porque o dinheiro dele não cura ele. Mas eu e você talvez não temos todo esse dinheiro, mas temos uma porção sobre a nossa vida, chamada o Senhor Jesus, que tem cuidado de nós, que nesses 366 dias desse ano que vão se completar, eu posso dizer, Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha segurança, Deus é o meu refúgio, Deus é quem tem cuidado de mim, Deus é o meu sustento, Deus é quem tem me capacitado, Deus é quem tem me mantido de pé. Porque se os meus inimigos pudessem, eles teriam me engolido vivos. Eu não venci tudo que eu queria, mas eu tenho o Deus que eu recebi a cada dia, por ser o Senhor da minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Queridos, quando Jeremias escreveu estas palavras de Lamentações 3, ele não estava em um auge da sua vida. A gente fica pensando que as pessoas da Bíblia só tem lá escrito só de vitoriosos. Não, ele estava no pior momento da história de Israel. Isso corresponde que a cidade havia caído, o templo havia sido destruído e o povo estava sofrendo. Humanamente falando, não havia esperança para ninguém. O povo estava passando por um caos. E é isso que a gente precisa entender. Porque a gente não consegue enxergar. Parece que a nossa mente blinda. Parece que a nossa visão é blindada quando algo acontece de difícil na nossa caminhada. Mas bem que no meio da dor, surge uma declaração de Jeremias, que atravessando séculos, enfrenta isso, mas acredita naquilo que Deus tem. E qual é, pastor, a frase, qual é, em meio a isso, a declaração que surge? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando surge essa frase, esse versículo, é algo que justamente impulsiona as pessoas. Jeremias reconhece algo profundo sobre a sua vida. O que sustenta o povo de Deus não é a sua força, não é o seu exército, não é a sua estabilidade, não é o cenário ao redor, mas é a aliança que ele tem com Deus. É a certeza que Deus está na sua vida. Quando você tem a certeza que Deus está na sua vida, tudo ao redor pode estar se quebrando, tudo ao redor pode estar dando errado. Você vai dizer como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode levantar a sua voz e declarar isso. Por isso, muitas vezes, nem tudo está acontecendo ao seu favor. E é isso que mata as pessoas que não entendem o que é ser um cristão. As pessoas que pensam que ser um cristão é fazer uma lavagem cerebral em você, e você chegar na igreja e ser um robozinho, e fazer tudo o que o pastor quer. Não, gente, é você depender de um Deus
que trabalha em seu favor e que você tem confiança, seja lá no vale, seja no monte, seja na cova dos leões, seja na fornalha de fogo ardente, o seu Deus cuida de você, cuida da sua vida e te traz esperança, porque no meio da dor, a gente entende e experimenta um Senhor que tem cuidado de nós. Por isso, mesmo quando tudo parecia ruim, a fidelidade dele não falhou. Mesmo quando o povo vacilou, Deus não quebrou a sua promessa. Mesmo quando as circunstâncias gritavam derrota, fracasso, a aliança continuava dizendo: vida, esperança, eu sou fiel sobre a sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantas pessoas talvez estão chegando nesse final de ano e nessa última ceia estão dizendo: eu quero apagar 2025 da minha vida, eu quero anular 2025 da minha história, eu não gostaria de lembrar de alguns tempos porque isso dói na minha vida. Querido, por que ele declara isso? Grande é a tua fidelidade, porque a fidelidade não depende do que nós vemos, mas de quem ele é. A fidelidade de Deus não está porque você vem na igreja. A fidelidade de Deus não está porque você é fiel no dízimo ou na oferta. A fidelidade de Deus não está porque você vem num culto de domingo. A fidelidade de Deus vem porque Ele é Senhor, Ele é mestre, Ele é dono por excelência e Ele tem cuidado de nós. Por isso que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Quantas besteiras nós já fizemos, quantos erros nós já cometemos. Se fosse pelas nossas falhas, se fosse pelos nossos erros, se fosse pelo querer de alguns, nós já teríamos sido destruídos. Mas queridos, sabe por que o Senhor tem cuidado de nós? Porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então Jeremias conclui dizendo: o Senhor é a minha porção, porquanto esperarei nele. Em quem você está esperando? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você está olhando e tendo fé que Ele é Senhor da tua vida? Nós estamos diante de uma mesa hoje, e mesa é lugar de restauração. Mesa é lugar de você entender que Deus trabalha na nossa vida. Mesa é lugar onde Deus traz a esperança de volta. Por isso, ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho a aliança dele, eu tenho um futuro. Se eu tenho a fidelidade dele, eu tenho uma esperança que me faz viver pela fé. Porque quando eu olho para Cristo, eu acredito, Ele é a minha única esperança. Tudo pode estar dando errado, mas tem um Deus que está trabalhando, e Ele é fiel sobre a nossa vida. Hoje, nós vamos olhar para esse texto, reconhecendo a mesma verdade. Eu quero que você saia daqui hoje não empolgado, jamais, mas cheio de Deus, acreditando que aquilo que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai poder impedir. Aquilo que Deus tem para reescrever sobre a tua história, nada vai poder acontecer algo de errado, porque o Senhor é fiel. Querido, Deus não tem uma nova história. Deus tem uma história que já foi escrita ao teu favor, e o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser bendito. Por isso eu tenho tudo, eu tenho o Senhor, eu tenho a minha vida, eu tenho alegria. Se chegamos até aqui, não foi pela nossa força. Se você não foi sábio como deveria, Deus tem cuidado de você. Se não foi a nossa sabedoria, não foi o nosso recurso, não. Tudo que acontece na nossa vida foi cuidado dele. Pastor, mas algumas coisas saíram do meu controle. Sim, tem coisas que tem que sair mesmo, porque tem hora que a gente acha que tem um controle do barco. Tem hora que a gente acha que tem um controle de tudo. E Deus só nos mostra, a cada dia, que a nossa dependência tem que ser total dele. Tem hora que você diz, está tudo no controle. E de repente um vento só tira tudo da situação que você vive. Então, para isso eu preciso entender qual é a minha confiança. Eu cheguei aqui, está faltando poucos dias para acabar o ano. Talvez você possa estar fazendo uma avaliação. Como foi 2025? Tiveram conquistas? Tiveram derrotas? Tiveram fracassos? Teve coisas que você colocou aí que talvez você diz, isso não estava na minha lista para acontecer. Mas aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, João 13:7 tem um texto que eu gosto muito.
nos momentos das maiores adversidades da minha vida, eu também gosto de ler ele. São 2 textos que eu gosto de ler. Provérbios 24:10, que diz assim: não te demonstre fraco, frouxo, no dia da tua angústia, senão quão pequena é a tua fé. Se eu me demonstrar fraco, frouxo, no dia da minha angústia, eu estou demonstrando que a minha fé é pequena. Então, no dia da minha fé será ativada, eu declaro para Deus: eu confio em Ti. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que o Senhor vai fazer sobre a minha vida. E qual é o segundo texto, pastor? O segundo texto é justamente, irmãos, que a gente precisa ativar sobre nós. É crer que o Senhor é fiel. João 13:7 vai dizer assim: o que eu faço hoje, você não compreende agora, mas vai compreender depois. Tem coisas que Deus não vai te dar explicação. Tem coisas que Deus não vai mostrar para você. Não tem um livrinho de receita que Ele vai dizer para você: é assim, é assado. Tem coisas que Ele vai se revelar. E é por isso que eu quero que você entenda que revelação e intimidade é para poucos que querem buscar a Ele. Tem muita gente que quer Deus, mas não entende o que em Deus Ele é capaz de fazer. O texto que eu li hoje de manhã com a igreja, na ceia, eu falei, o Senhor deu um código para aqueles discípulos, os discípulos falando: Senhor, nós vamos celebrar a ceia, mas aonde vai ser a ceia? O Senhor diz: entra na cidade, e ao entrar na cidade, vocês vão achar um homem com um cântaro. Gente, homem com cântaro, naquele tempo, quem buscava água era mulher, não tinha homem com cântaro. Você precisa discernir os detalhes específicos de Deus na nossa vida. Nós precisamos discernir as estações de Deus na nossa vida. Nem tudo é só luta, nem tudo também é só vitória. Eu preciso entender que no meio das minhas lutas, Deus também está me fazendo vencedor. Deus também está me fazendo alguém mais experiente. Deus também está me levando a acreditar que Ele é Senhor da minha vida. Por quê? Porque as misericórdias dEle é quem nos guarda. A fidelidade dEle é quem nos levanta. A graça dEle é quem nos acompanha. E a presença dEle, que é a porção que eu e você precisamos para terminar esse ano cheio da graça do Senhor. Pode te faltar tudo, mas não pode te faltar o Senhor. Pode tudo ir embora da tua vida, mas não pode o Senhor. Pode tudo acabar, mas não pode o Senhor acabar na nossa vida. Porque se Ele estiver na nossa vida, tudo que nós temos, o nome dEle vai ser glorificado. Estamos aqui porque Deus não falha. Estamos de pé porque a aliança dEle permanece. E tudo que enfrentarmos até hoje só serviu para revelar a fidelidade dEle, a bondade dEle. E o maior ainda, as tempestades mostram que precisam obedecê-lo. Porque Ele é dono de todas as coisas. Deus tem cuidado de mim. Você pode repetir isso? Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado da minha família. Deus tem cuidado da minha história. Então, queridos, Jeremias vê ruínas por fora, mas proclama esperança por dentro. Por fora, irmão, no cenário hoje do Brasil, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros. O que você está enxergando no cenário? O pastor vai falar de política. Não vou falar de política. Que cenário você enxerga hoje para o Brasil? Ruína, decadência, moral, espiritual, financeira. O Brasil está em queda. Mas eu não tenho declarado que o Brasil vai ser findado com isso. Eu creio que Deus vai se levantar. Eu creio que a justiça do Senhor vai se levantar. Por quê, pastor? Aqui fora eu estou vendo caos, mas aqui dentro está dizendo Deus: vou levantar profetas nessa terra. Vou levantar homens e mulheres cheios do meu espírito para declarar que Brasil pertence ao Senhor Jesus, que o Brasil tem jeito. Não é porque vai ter um presidente crente lá, não é isso não. É porque vai ter povo crente que vai se levantar nesta nação e vai declarar que as famílias serão salvas, que as famílias serão restauradas, que os jovens viverão algo sobrenatural, que o nosso povo vai entender que tem um Deus que trabalha nesta nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Então por que o senhor está orando, pastor? Dia 19, dia 20, vocês são nossos convidados. Nós vamos orar pela nação. Não é orar por uma pessoa, é orar pela nação. O que Deus vai fazer? Pastor, eu não sei te dizer o que Deus vai fazer, mas eu sei que o meu Deus pode estar em silêncio,
mas que Ele está trabalhando, Ele está. Ei, na Bíblia vai dizer que Deus levanta um homem, nem crente era, chamado Ciro, para declarar e assinar um decreto, para mudar toda a história do povo de Deus. Você está achando que Deus não tem os seus? Você está achando que Deus não sabe trabalhar? Você acha que o Senhor não sabe se colocar no momento certo? Por quê, pastor? Porque todos os sinais são do fim. Nós precisamos entender isso. Os sinais já são do fim. E quem é crente entende, tem discernimento disso. Sim ou não? Mas o problema é que nós estamos como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos olhando as coisas acontecendo. Os sinais acontecendo. E nós estamos fazendo festa. Olhando e dizendo, legal, massa. Em vez de nós estarmos nos posicionando e dizendo, é tempo desse povo se despertar. E dizer, eu tenho um Deus que sabe trabalhar. E Ele vai se manifestar. E a glória dEle vai ser glorioso o que Ele vai fazer sobre o nosso Brasil. Porque Ele é fiel. Então eu deixo para vocês, vamos examinar cada uma das expressões que Jeremias disse. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Misericórdia no hebraico vai dizer amor leal, amor de aliança, amor que não desiste. Sabe o que Jeremias estava dizendo? O cenário mudou, mas o amor de Deus continua o mesmo. As coisas podem estar difíceis, mas Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo leal e Deus continua amando aqueles que são seus filhos. Por isso que Jeremias também disse, grande é a sua fidelidade. Fidelidade no hebraico vai dizer, indica firmeza, estabilidade, constância. Jeremias disse, tudo falhou, menos um, Deus, que está no controle de todas as coisas. Isso corresponde que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso, a minha porção, quando Jeremias diz, é o Senhor. Porção aqui não é aquilo que sustenta, é aquilo que te mantém. Não é só aquilo que te sustenta, porque aqui, talvez aquilo que te sustenta pode falhar, mas aquilo que te mantém é algo que declara, não é a minha força que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me mantém de pé. Queridos, todos os dias nós saímos. Tem gente que diz, eu tenho medo de andar de avião. Tem um amigo meu aqui que eu não vou dizer, né? Mas ele tem medo de andar de avião. Ele disse, rapaz, eu tenho medo de andar de avião. Eu falei, mas você tem medo de andar de carro? Não. Eu falei, o mesmo perigo que tem no avião, tem no carro. Mas eu tenho fobia. Tem coisas que a gente cria dentro da gente, é ou não é? E a gente olha, a gente verifica, são situações que a gente precisa entender. Por isso a porção do Senhor é quem nos guarda. Querido, se um acidente tiver que acontecer, vai acontecer no carro, na rua, ou você andando de bicicleta. Eu conheci pessoas que estavam andando na rua, trupicou, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Parece um acidente bobo. Mas a gente precisa entender que quem tem o controle de tudo? Deus. Deus tem o controle de tudo. Por isso, há personagens bíblicos que provaram que a lealdade do Senhor, com a aliança com o Senhor, é fiel. Ou seja, Deus sustentou pessoas quando estavam no seu limite. Eu sei que há pessoas que estão chegando nesse final de ano. É igual nós, professores. Quem é professor aqui, nós já estamos acima do limite. Não estamos aqui não, já está aqui. Nós já estamos dizendo, acaba, ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando vê aluno chegando, a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? A gente vê, a gente já fala prova, a gente já acorda sonhando com prova, relatório, a gente olha, todo mundo quando olha para você, prova, relatório, não sei o quê, chega na escola, a gente é bênção, o nosso trabalho é bênção, é ou não é? Mas tudo tem um limite, a gente olha e diz, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá força para chegar nesse final de ano. Mas a gente, quando chega no final do ano, aí depois passa, quando passa tudo, o menino chega lá para você, oi professor, tudo bem, lembra de mim? Oi, tudo bem, lembro de você. Você está em que ano? 8º, 9º, estou lá no ensino superior. O menino estudou com você, já passou 3 anos, 4 anos. Você fala, olha gente, esse menino era só o sangue. Só a mão do Senhor. E não há nada melhor quando você vê pessoas que evoluíram, que cresceram. Como também é triste
olhar para as meninas que estudaram comigo e hoje você vê com 3, 4 filhos, cada um de um pai. E você olha e diz, meu Deus, ajuda os tuas servas, porque não é fácil. Agora, queridos, homens também falharam, homens também estavam no seu limite. Pedro, aliança que restaura quem falha. Pedro prometeu fidelidade a Deus absoluta. Horas depois, negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus o chama de volta. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. A queda de Pedro não anulou a aliança com Deus. Expôs a graça que restaura. Isso eu quero te dizer, querido. A cruz não anula quem cai, mas ela levanta quem volta para os braços do Pai. A queda não vai anular ali o que Deus tem para fazer na sua vida. O que nós precisamos é nos posicionar nos braços de Deus, para que Deus nos restaure. Pedro nega, mas Jesus restaura. Eu não sei o que aconteceu na tua vida de ruim esse ano, mas posso te dizer, tem um Deus que vai te restaurar aqui ainda. Esse Deus vai te colocar na mesa hoje, para o nome dele ser glorificado. Segundo exemplo, Elias, gente. Aliança que socorre quem queria desistir. No Carmelo, ele desafia os profetas. Mas no deserto ele diz, Senhor, eu quero morrer. Um homem que foi cheio de Deus, estava cheio de Deus, e de repente estava lá pedindo a morte. Mas o anjo toca nele e diz, levanta, homem, come e bebe, porque grande é o teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo? A aliança alcança até quem não quer continuar. Essa noite, nós vamos comer do pão e beber do cálice. E sabe o que o pão vai te trazer? Força. Sabe o que o cálice vai te trazer? Renovo. Porque Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Deus ainda tem muito para fazer sobre a tua história. Deus ainda tem muito para fazer sobre a sua família. Deus não abandona quem se esgotou, mas Deus renova todas as suas forças, para que o nome dele seja glorificado. Eu já quero profetizar, hoje é noite de restauração sobre a tua vida, hoje é noite de Deus renovar as tuas baterias, hoje você vai ser recarregado em Deus, para que você possa olhar e dizer, ainda tem esperança para mim, ainda tem chance para a minha vida, Deus ainda vai fazer sobre mim. Nós também temos o terceiro personagem, Jonas, aliança que foge, um camarada que foge daquilo que Deus tinha para ele. Jonas desobedece, fugiu, desceu ao porão de um navio, mas Deus o alcança no mar, no ventre de um peixe, lá em Nínive. Para quê, pastor? A aliança de Deus vai onde você nunca imaginou que ele iria só por sua causa. Tem gente que está dizendo, será que Deus está me vendo? Deus está dizendo, eu vou aonde você precisa, só para te levantar e mostrar o quanto eu te amo e como eu ainda vou te usar. Você pode ter fugido do que Deus tem, mas Deus não desistiu de você. Deus ainda está de olho em você e está dizendo, o que eu ainda tenho para fazer na tua vida, o meu nome vai ser glorificado. O que eu tenho para fazer na tua história, o meu nome vai ser bendito. O que eu ainda tenho para fazer através de você, ei, muitos ainda vão ver quem é o Senhor sobre a sua vida. Você está dizendo, acabou. Deus está dizendo, não acabou. É o começo de uma nova história, daquilo que eu vou fazer sobre a sua vida. E eu encerro com os personagens dizendo sobre José, a aliança que te sustenta no processo. É essa aliança que vai nos sustentar. Vendido, traído, preso, injustiçado. Quantos crentes estão recuando? Ai, pastor, você não está entendendo, esse ano foi assim, foi assado, eu fui injustiçado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas esse homem foi traído, vendido, preso, injustiçado, mas sustentado por uma aliança, que foi levando ele até o trono do Egito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Você está olhando o seu sofrimento e achando que é dor, e Deus está dizendo, é cura, para as pessoas que vão ser curadas através de você. Porque só pode ser curado quem cura. E só pode curar quem está curado. Se você não está entendendo esse processo, Deus vai te tirar dessa situação. A cova não cancelou o propósito. Aquela prisão não cancelou o propósito. Mas foi o caminho até ele. A aliança te persevera até quando a vida parece que vai te ferir.
A vida vem e fazem marcas em mim e em você. Mas é por isso que Paulo vem e também nos diz: ei, ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. As pessoas podem até olhar para você hoje e te ver um pouco sequelado, mas não vai te ver morto. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser para te restaurar e o nome dele ser glorificado. As pessoas vão ver marcas em você. O que foi isso? Isso aqui foi uma luta, tal ano. O que foi aquilo? Foi quase eu me separei. O que foi isso aqui? Eu quase morri. O que foi isso aqui? Eu quebrei. O que foi isso aqui? Aí só que você vai dizer assim: toca. Aí a pessoa: como assim? Toca. A pessoa vai tocar. Aí você vai dizer assim: pode tocar. Porque hoje não é mais ferida, são só cicatrizes. Porque essas cicatrizes foram curadas por aquele que um dia abriu feridas em mim, mas o mesmo que abriu a ferida também me curou, também me restaurou, também me manteve de pé. Eu fui ferido, mas não morri. Eu estou vivo para que o nome dele seja glorificado. Eu vou testemunhar a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso aprender algumas verdades proféticas para a igreja nesse final de ano. Eu preciso aprender isso. Alguns não cumpriram votos, mas Deus não cancelou propósitos. Talvez você falou no final do ano passado, fez uma agenda com Deus e disse: Senhor, 2025 eu vou ser assim, 2025, Senhor, eu vou orar mais, 2025, Senhor, eu vou ser mais fiel, 2025, Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, 2025, Senhor, eu vou reconstruir a minha vida espiritual, 2025, Senhor, eu não vou vacilar mais. Deus hoje te diz: eu não desisto do que comecei com você. Onde você vê fracasso, Deus vê recomeço. Onde você está olhando e dizendo assim: as coisas paralisaram na minha vida, Deus está dizendo: eu vou dar um upgrade aí, para que o meu nome seja glorificado. Você precisa entender que tudo aquilo que aparentemente foi ferida, o Senhor está com bálsamo aqui hoje, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja bendito. Deixa eu te perguntar, lembra daquela história de José quando ele é jogado na cova? Na cisterna? Quem é que passa para comprá-lo depois? Que os irmãos vendem ele? Os ismaelitas. E os ismaelitas estavam vindo com que tipo de transporte? A Bíblia vai dizer que eles estavam vindo em carroças. Só que eles tinham ido levar o quê? Está vendo como que os detalhes fazem a diferença para nós? Eles tinham ido levar bálsamo de Gileade. E quando eles estavam voltando, a carroça não estava cheia de bálsamo, mas tinha a unção do bálsamo que estava na carroça. O menino que foi jogado na cisterna, no vale, no buraco, é pego do buraco, machucado, ferido, e colocado aonde? Na carroça, que tinha o quê? Bálsamo. E esse bálsamo serve para quê? A unção em Gileade, a cura em Gileade, a promessa em Gileade. Os homens olharam e falaram: vou feri-lo, vou marcá-lo, ele vai ficar aqui, ele não vai tomar a herança do nosso pai, joga ele no buraco. Mas Deus já tinha um propósito: põe ele na carroça, aonde tinha um processo para ele percorrer dentro daquela carroça e ser curado pelo bálsamo de Gileade. Talvez você não está vendo, mas Deus já te botou no processo de cura. E Deus já está fazendo um processo de cura na tua vida, onde você aos teus olhos está olhando as feridas que te causaram, e Deus está dizendo: eu já estou fechando cada uma delas, para o meu nome ser glorificado. Você passou por lutas, mas está de pé. Isso é prova da aliança de Deus. O fato de você estar aqui hoje é um testemunho espiritual. Jeremias deveria ter sido consumido, mas estava vivo. Assim como você passou por lutas, enfrentou guerras, superou crises, atravessou tempestade, mas permanece de pé. Não foi a luta que te sustentou, mas foi a aliança que te carregou.
É essa aliança que nos mantém vivo. A luta não foi prova de abandono, mas foi a prova que Deus continua nos sustentando. Quem te viu caído, não vai te ver permanecer caído. Por isso eu preciso que você entenda, as lutas vêm, mas a vida de um crente não está em frequentar um culto, está na constância de ler a Bíblia, de buscar ao Senhor e permanecer dizendo, eu sou fiel ao meu Deus. Porque muitas vezes a pessoa frequenta e a gente verifica que hoje muitos que frequentaram estão afastados, desanimados, porque enfrentaram as lutas e não entenderam o que Jeremias estava nos dizendo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu não sei você, mas hoje domingo, que dia é hoje? Quanto do mês? 7. Já teve renovo nessas misericórdias. E Deus está dizendo, vai ter renovo amanhã de novo para a tua vida. Vai ter renovo de Deus para a tua casa. Vai ter renovo de Deus para a tua família. Queridos, por isso que a ceia é onde Deus reacende a esperança dele para mim e para você. A ceia não é só a memória, mas é uma profecia. O pão declara, eu te sustentei este ano. O cálice anuncia, eu continuo contigo no próximo. A mesa diz, você não está sozinho. Deus é conosco. A ceia não é o fim de um trajeto, mas é o início de uma nova esperança em Cristo Jesus. Você não vai comer a ceia e beber do cálice em memória dos seus pecados. Ele diz, comei em memória de quem? Dele. E por que você vem com a memória hoje, lembrando das suas fragilidades? Se você tem que comer hoje, comer do pão e beber do cálice, lembrando que é memória dele. Quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem é misericordioso? Quem é leal? Quem é maravilhoso? Quem é conselheiro? Quem é Deus forte? Quem é Pai da eternidade? Tudo dele. Você pode estar falhando, eu posso ter falhado, as pessoas podem ter falhado com você, mas a mesa hoje é de restauração. E se a mesa é de restauração, quando eu comer desse pão e eu beber desse cálice, eu tenho que entender que essa mesa vai me restaurar. Então o que eu aprendo aqui, o que Deus quer renovar hoje, se você está cansado, Deus vai renovar suas forças. Se você está ansioso, Deus está te trazendo paz. Se você errou, Deus te restaura hoje. Se você perdeu algo, Deus vai devolver não só a coisa, mas o propósito para a tua vida. Se a esperança apagou, Ele reacende em você, porque o nome dEle vai ser glorificado. A aliança não depende da sua instabilidade, mas da fidelidade de Deus na nossa vida. A misericórdia dEle te trouxe até aqui e te levantará onde você precisa ir. Por isso, hoje, eu e você somos fiéis a Ele. A honra, a glória, o louvor seja dado ao Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na minha vida. Hoje, quando nós pegarmos o pão, você vai se lembrar, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me guardou esse ano de 2025, foi Ele que me manteve de pé. Quando você beber do cálice, você vai declarar, é Ele que continuará comigo, não está acabado. Deus está dizendo, a mesma graça que te carregou em 2024, está te carregando em 2025 e vai continuar te carregando em 2026, porque Ele é contigo, Ele é sobre a tua vida. A aliança que te preservou ontem te fortalecerá hoje e te sustentará amanhã. A aliança que te trouxe até aqui é a mesma que a aliança que te levará adiante. E o melhor, Ele vai te carregar no colo. Se você se sentir cansado, Ele está pronto para dizer, ainda tem esperança para você. Talvez você está olhando e dizendo, quero que explicações. Gente, deixa eu te falar, Deus não precisa nos dar explicações. O que nós precisamos é de obediência. Continuar firme,
crendo que Ele é Senhor da nossa vida. Sabe como nós chegamos até aqui? Ele nos sustentou. Ele nos guardou. Ele nos protegeu. Talvez alguns, quantos aqui eu conheço a história deles? Tem vários aqui que eu conheço as histórias. Tem gente aqui que nem para vivo era para estar. Nem vivo era para estar. O inimigo diz, talvez agora é o fim dela. É o fim dele. É o fim desse relacionamento. E Deus disse, não. Eu já escrevi todas as coisas no meu livro. E todos os seus dias já estão determinados no Senhor. Porque a minha mesa é lugar de restauração. É lugar de milagre. É lugar de nós dependermos do Senhor. E eu só sei, irmão, que eu estou de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Ele é o teu sustento. Ele é a tua alegria. Se fosse pelos médicos, talvez você nem aqui estaria. Se fosse pelos homens, nem aqui você estaria. Eles podem ter dado diagnóstico. Deus já deu sentença ao teu favor. E está dizendo, vamos escrever uma nova história. Porque 2026 está chegando. Para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida. O nome dele seja bendito. E ele vai te usar cada vez mais. Com poder e autoridade. Nada vai poder impedir o que Deus tem para fazer sobre a nossa história. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você tenha trago à sua memória tantos momentos difíceis. Talvez você tenha trago à sua memória tantas situações obscuras. Talvez tem gente que está aqui e o problema não é nem desse ano. Talvez tem gente que está aqui e o problema já tem 10, 15, 20 anos. E você ainda carrega ele. E Deus está dizendo, ei, você precisa aprender e viver a palavra. A Bíblia vai dizer o quê? Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por que você está trazendo à memória aquilo que não tem te trago esperança? Você ainda está olhando pelos tropeços, pelos erros, pelas falhas, por aquilo que deu errado, sendo que Deus está dizendo, traga à sua memória o que te dá esperança. Eu não sei você, mas o que me dá esperança é servir o meu Deus, adorá-lo. No momento que eu penso assim, vou ficar triste, eu coloco um louvor e eu começo a adorar o nome dele, declarando que ele é santo, ele é Senhor, ele tem o controle de todas as coisas, ele é fiel, ele é fiel. Qual seria a canção que nós cantaríamos e declararíamos sobre ele nesta noite? Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver? Nossa vergonha
Tem coisas que morreram e precisa vir à vida. Tem coisas que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Mas Deus está aqui para declarar para a sua vida que Ele quer te colocar na mesa, para que a sua esperança seja ressuscitada, para que você profetize que o que Deus tem com você e através de você venha a acontecer. Por isso eu quero orar por você. Você que talvez se julgou, ou esse ano falou tantas coisas, Senhor, pastor, esse ano foi um ano difícil para mim. Eu quero orar por você. Enquanto eles vão cantar mais uma vez, eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero declarar esperança. Eu quero declarar vida sobre você. Eu quero declarar que o Espírito do Senhor possa te ajudar em cima de áreas que talvez você disse, eu não consegui, eu não tenho conseguido, mas Deus vai te colocar de pé. Então eles vão cantar mais uma vez um pedaço dessa canção e eu quero orar por você. Olha aqui, ó, 84 aninhos, esperança em Cristo ainda, vivo em Cristo, para ver os milagres do Senhor. Muitas vezes nós não temos coragem de olhar para nós e reconhecer que nós precisamos ser ajudados, que nós precisamos da mão do Senhor, que nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a nossa vontade é parar, desanimar, mas o Senhor é quem nos sustenta, Ele é quem nos mantém de pé. Por isso declare, enquanto eles estão louvando, você sai do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora e declarar vida. Nós vamos declarar agora vida. Declare vida. Declare vida. Continuamos a declarar vida. Nossa declaração de vida. Este dia será chamado vida, 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 vida. Restaurada, renovada, transformada, redimida, regenerada. É um outro tempo, não o tempo que nós vemos para trás, mas o tempo que vemos à frente. Assim para o Senhor, nós também declaramos, dizendo, nós estamos diante de Ti, Senhor, para melhor, Senhor Deus, ó Pai, agradecer por esta vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, por tudo, Senhor, tudo que Tu tem nos dado, papai. Obrigado pela vida nesta casa, obrigado pela vida dos adoradores. Obrigado por podermos adorar, por podermos agradecer, por podermos dizer, Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele a quem, Senhor Deus, ó Pai querido, nós levamos tudo, honra, glória, louvor, adoração. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai. Vida, 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 vida em abundância, como nunca tivemos, quando nunca sentimos. Mas este é o momento de dizer, vida, nós agradecemos porque o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Obrigado e tem cuidado sempre, papai. Tu não descuida, Senhor Deus, ó Pai. Ó, Tu não ignora, papai querido Senhor. Tu não te recolhe, papai. Ó Deus, os Teus ouvidos, os Teus olhos, seu Teu coração tem estado inclinado diuturnamente, diariamente, dia após dia, pelo Teu povo, Senhor Deus, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pelo Teu amor. Em nome de Jesus.
seu irmão e declare sobre ele. Declare e profetiza sobre ele, sobre ela, e declare. Declare, eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre a sua casa. Eu declaro vida sobre o seu trabalho. Eu declaro esperança ainda mais sobre você. Eu declaro renovo. Eu declaro restauração. Eu declaro. Abra os seus lábios e declare. Eu profetizo sobre ti a vida. A vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos. Só as vozes, abre os seus lábios e declare. Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Você pode aplaudir a ele. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Por isso que em memória dele, não é da nossa, não é dos nossos erros, não é das nossas falhas, mas curados, e declarar que a nossa vida está em Deus.